Olá, ouvintes do canal Despertai. É uma satisfação estar aqui para compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus. Meu nome é José Maria, da cidade de Apucarana, Paraná. E neste momento nós vamos ler na carta que Paulo escreveu a Tito, em capítulo 3, terceiro capítulo, versículos 4 e 5. Nós lemos assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nota que o texto inicia falando assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Por que ele fala quando se manifestou? Porque, primeiramente, ele está falando de uma pessoa que tinha uma vida que desagradava a Deus. Uma vida que demonstrava total desobediência à palavra. Ele fala das paixões da carne, ele fala dos prazeres deste mundo, ele fala da inveja, do ódio, enfim, várias ações, vários atos que são contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Isto é natural para um homem natural viver e praticar muitas coisas que não agradam a Deus. Porque todos nós somos descendentes de Adão e a Bíblia afirma que em nós, originalmente, habita o pecado. E esse pecado é que motiva o ser humano a viver uma vida longe de Deus. Esta é uma realidade triste, mas nós precisamos entendê-la. Aí, pensando nisto, conforme diz os versículos anteriores, Paulo fala: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. A benignidade de Deus, ela se manifestou quando Deus enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, a este mundo para realizar uma obra entre os homens, uma obra que pudesse oferecer a salvação. Inclusive, o apóstolo Paulo escreve também, nesta mesma carta, de Tito, ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça de Deus, ela é munida com amor, com benignidade, com bondade, misericórdia. Ele diz que esta manifestação da benignidade de Deus, nosso Salvador, ela nos alcançou, ela veio até nós. E ele diz que essa ação de Deus em nossa vida não foi por meio de nossos méritos. Não foi porque nós começamos a praticar atos de justiça, começamos a ser bons, merecedores de bênçãos de Deus, que Deus veio até nós para nos alcançar. Não foi pelos nossos méritos, foi pela misericórdia dele, pela bondade dele, por sua graça. Todos sabem que graça é um favor de Deus para nós que não somos merecedores desse favor. Isto é graça. Então, nós ouvimos a palavra. As pessoas ouvem a palavra, ouvem o Evangelho. O Evangelho, conforme Paulo registra em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo diz também que a nossa fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus.
é muito importante que a gente ouça, que você ouça a palavra de Deus. Pare um pouco para ouvir, para prestar atenção nessas verdades cristalinas da palavra de Deus. Ou mesmo, pegue a sua Bíblia e leia. Então é por meio do ouvir a mensagem, ou por meio do ler a mensagem diretamente na palavra, é através deste recurso, né, da leitura e da audição, que Deus vai abrir os nossos olhos, vai nos dar entendimento e vai gerar em nós uma fé, uma confiança. Isto provém de Deus. O primeiro passo é que você precisa ouvir, você precisa ler. E esse texto diz que quem faz isto em nós é o Espírito Santo. Então, quando você vai pegar a sua Bíblia, quando você dá alguns passos em direção a um local para ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo já está trabalhando em sua vida. E daí ele continua trabalhando. Ao ouvir, ao ler, você começa a entender. Você vai entendendo. Isso vai gradativo. E o Espírito Santo vai trabalhando. Até que chega o momento que esta palavra, que o próprio Senhor Jesus disse que é a semente, e ele mesmo disse que o coração é o solo, é a terra, até que chega o momento que esta palavra, essa semente germina em seu coração. E você toma uma decisão em crer, em confiar no Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e o recebe pela fé. Quando você recebe o Senhor, você crê no Senhor e o aceita como Salvador, neste momento, a palavra está germinando e você está crendo. E diz a Bíblia que neste momento você passa a ser justificado por Deus. Você é aceito por Deus. E aprendemos que, ao mesmo tempo, a pessoa é aceita por Deus como filho, como salvo. Porque esta é a verdade. Todo esse conjunto de ações, né, do Espírito Santo atuando na pessoa que está ouvindo a palavra, é que resulta nesta obra magnífica da regeneração, do novo nascimento, da salvação em si. Nós não temos tempo para alongar aqui, mas eu gostaria que você reservasse tempo para ler, reservasse tempo para ouvir, para escutar Deus, para dar ouvido à voz do Espírito Santo. Ele vai fazer uma obra em você, uma obra em sua vida. Você vai ter a sua vida transformada. E veja que essa transformação em filho de Deus, em servo de Deus, é também uma posição que Deus te coloca, Deus nos coloca de salvos e como participantes do reino celestial, participantes de uma vida eterna. E as bênçãos em nossa vida, na vida daqueles que creem aqui neste mundo, as bênçãos são contínuas, são bênçãos maravilhosas, indescritíveis. E o mais importante é que estas bênçãos continuam na eternidade, porque o resultado de tudo isto é a vida eterna, é a habitação com Deus no lar celestial. Eu espero que você, com esta breve mensagem, possa se despertar e se interessar em buscar as coisas de Deus. E o resultado disto vai ser a transformação da sua vida, transformando-se de uma pessoa distante de Deus, em caminhos tortuosos, em
Filho de Deus e herdeiro da vida eterna. Que o Senhor complete esta breve mensagem em seu coração, para a sua salvação e para o louvor do nome do Senhor. Amém.